aos seus irmãos. Então alcançou a sua voz em pranto, e ouviram os egípcios, e ouviu a casa de Faraó. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos, conturbados, não puderam responder-lhe. E disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou o vosso irmão José, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pareça insuportável ter me vendido para aqui, pois para preservar a vida de vocês me enviou o Senhor adiante de vós. Porque já não houve 2 anos de fome sobre a terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá semeadura nem cega. Por isso o Senhor me enviou adiante de vós, para vos preservar um remanescente nessa terra, e para vos dar vida por meio de uma grande libertação. Até aqui. Gênesis está apontando para o princípio de todas as coisas, antes da lei, porque a lei foi dada a Moisés. Então aqui no princípio do livro de Gênesis, a maioria que está aqui conhece a história de José. E se você não sabe, José, ele tinha 12 irmãos. Existia um pai, e José, junto com os seus irmãos, formavam 12. José era 11 com mais um, 12. Então são 12 irmãos. José, ele vai passar por um processo, e todo o processo na vida de José começa depois de um sonho. E o sonho que José tem é que os irmãos iriam se prostrar diante dele um dia. Só que José não guarda o sonho para ele. José não guarda o sonho para ele. José resolve contar os sonhos para os seus irmãos. E quando José conta o sonho para os irmãos começam a perseguir José. Primeiro, por causa do sonho. Segundo, por causa da capa que José recebeu de várias cores, colorida. Se José tivesse guardado o sonho, a palavra ia se cumprir, porque a palavra é de Deus, sem José ter passado pelo processo. Mas José teve que passar pelo processo porque ele contou o sonho. E por que José contou o sonho? Não sei, a Bíblia não diz, mas que ele contou, ele contou. Só que José, diante de todos os seus irmãos, José representa a primícia. Diga comigo, José. Fala com a tua boca, José representa a primícia. Quando José representa a primícia, José, na qualidade de primícia, vai passar por alguns processos que toda a primícia passa. E a primícia sonha. Diga assim: a primícia sonha. A primícia tem sonhos. A partir do momento que eu começo a entender o princípio da primícia, a primícia sonha. Só que ela não consegue realizar nada sozinha, porque a primícia vem acompanhada de algumas coisas para se cumprir. Então a primícia que representa José sonha e diz: o sonho que eu tive é que vocês vão se prostrar diante de mim. Então os irmãos começam a arquitetar algumas coisas. E a primeira coisa que os irmãos arquitetam é que eles pegam José, removem a capa de José, pegam e sujam a capa de José com sangue. Chegam para o pai de José e dizem assim: o negócio é o seguinte: José foi morto, porque a primícia tem que morrer. José foi morto. Só que quando eles falam que José foi morto, que representa a primícia, eles pegam a capa, entregam para o pai e dizem: a capa dele está aqui, suja de sangue, os animais comeram ele, José está morto. E o que me chama a atenção, isso aqui não tem nada a ver com primícia, mas é uma palavra profética para você. Eles podem até sujar a tua capa, eles podem até manchar a tua capa, só que toda a capa, mesmo manchada, ela volta para a mão do Pai. Então não importa o que fizeram com tua capa, não importa se mancharam a tua capa, não importa se sujaram a tua capa, podem fazer o que quiser, a capa volta para a mão do Pai. Quando a capa, isso aí,
Quando a capa volta para a mão do pai, o pai acredita que José morreu, mas a primícia, ela tem que morrer. Então José passa pelo processo, e quando José passa pelo processo, ele é vendido, vai parar no Egito. Eu vou encurtar aqui. Quando ele vai parar no Egito, ele vai preso, por causa da mulher de Potifar, que também tinha um negócio com a capa de José. Mas ele vai preso na prisão, ele interpreta sonhos, ele é chamado pelo rei, por Faraó, melhor dizendo. Diante de Faraó, ele interpreta sonho e mostra uma característica que ele tem de interpretação de sonho, é um dom que Deus deu a José. Quando ele recebe o dom, Deus vai ter que inventar um cargo que não existe na Bíblia, o cargo de governador. O cargo de governador nunca existiu antes de José, e o cargo de governador nunca existiu depois de José. Deus teve que inventar esse cargo, entre aspas, para poder honrar José. Por quê? Porque a primícia, quando você entrega ela no altar, ela começa a criar coisas que não existem para honrar. Está melhorando. Quando a primícia é entregue no altar, ela começa a criar coisas que não existem para poder honrar alguém. Então o cargo de governador é inventado para colocar José para governar. Aí quando José está governando, os irmãos se aproximam dele. José é a primícia. Só que José não consegue governar sem Benjamim estar ali, porque Benjamim representa o dízimo. Mas isso aqui é uma outra história. José disse assim: os irmãos podem ficar tudo lá, mas Benjamim, que representa o dízimo, tem que vir. Porque 12 menos 1, que foi a primícia tirado, sobrou 11. Se tira Benjamim, o dízimo de 10 é 1. Então Benjamim representa o dízimo. Então José está dizendo: eu sou a primícia, só que eu não posso governar. Me desculpe, eu tenho que falar isso aqui. Eu sou a primícia, mas não adianta entregar a primícia no altar sem entregar dízimo. Me ajuda aí, Douglas, você tem a voz bem forte. Não adianta entregar a primícia no altar sem entregar dízimo. Então José diz assim: a primeira coisa que eu quero saber é como é que está meu pai, porque a primícia quer saber do pai, depois dos irmãos. Aí eles falam: teu pai está vivo ainda. Está vivo? Então eu quero que traga um dos meus irmãos. Qual? O Benjamim. Por quê? Porque o Benjamim representa o dízimo. Quando o dízimo se une com a primícia, faz assim, ó. Faz. No 3, 1, 2, dá esse estralo de vitória. Porque quando o dízimo se une com a primícia, ele se completa. Depois tem um versículo ali, que a Bíblia diz que quando Benjamim chega, José abraça Benjamim, os dois começam a chorar diante de Faraó. Sabe por quê? Porque quando você coloca a primícia e tem dízimo, os dois se abraçam e começam a chorar, que todo o Egito consegue ouvir. Chega aí Benjamim. Benjamim chega, os irmãos estão ali, aí ele ficou irreconhecível. Diga assim: a primícia, quando você entrega, fica irreconhecível. Porque os irmãos estão na frente dele, pastor Wagner, e eles não conhecem José. Aí José tem que se apresentar, porque a primícia se apresenta para nós quando ela nos encontra. Ela chega e diz assim: prazer, eu sou tua primícia. Lembra quando você me entregou no altar? Isso aqui não estava no esboço. Mas lembra quando você me entregou no altar? Pois é, você me entregou achando que nunca mais ia me ver, só que eu estava te esperando. Prazer, eu sou José, o irmão que vocês venderam. Aí os irmãos se apavoram e pensam: pronto, agora ele vai nos matar, porque nós vendemos ele, e agora ele aparece, e agora ele nos mata. José dá uma olhada e diz assim: ei, isso aqui são todos meus irmãos, ó. Meu pai está vivo, está aqui meus irmãos. Preparem comida, preparem roupa, porque é tempo de vestir os irmãos. O que é isso, pastor? O que te veste não é o dízimo, o que te veste é a... Vou dizer de novo: o que te veste não é o dízimo, o que te veste é a primícia. Então a primícia vai vestir os irmãos e vai dizer: vocês pensaram que me venderam? Vocês estão enganados. Foi Deus que me enviou adiante de vós.
Então quem faz eu dar primícia não é pressão. Quem faz eu dar primícia é Deus que toca no meu coração. Porque quem enviou José, ele disse aqui, quem me enviou não foi vocês. Vocês que pensaram que me enviaram, mas não foi. Quem me enviou diante de vocês, porque a primícia vai na frente abrindo caminho. Quem me enviou diante de vocês foi Deus. José, para que Deus te enviou na nossa frente? Para preparar o caminho. Preparar que caminho? Tem um tempo de fome chegando aí. Tem um tempo de fome chegando aí. E sabe por que vocês não vão passar por essa fome? Porque vocês entenderam o valor que existe nas primícias. Existe um tempo de fome chegando aí. Mas Deus me enviou na frente de vocês para preparar o caminho. Estava esperando vocês aqui, eu sou a primícia. Eu vim na frente de vocês para preparar o caminho. Tem muita gente que vai passar fome. Jesus disse, os pobres sempre terei convosco. Então não tem o que fazer. Tem muita gente que vai passar fome. Tem muita gente que não entendeu a primícia, que vai passar. Fazer o quê? Existe. Porém, nós não vamos passar. Por quê? Porque Deus me enviou diante de vocês para isso, para preparar o caminho para vocês não sofrer dano. Tem um tempo de fome? Tem, mas eu sou a primícia que estou no governo. Eu vou dizer de novo, tem um tempo de fome? Tem, mas eu sou a primícia que estou no governo. E porque a primícia está no governo, o tempo de fome não vai chegar para vocês. Existem alguns benefícios da primícia. Gênesis 45, versículo 10. Primeiro, habitarás na terra de Gósen. Primeiro benefício da primícia. Segundo benefício da primícia, e estarás próximo de mim. A primícia te aproxima. Tu e os teus filhos. Gênesis 45, 10. Teus rebanhos, tuas vacadas e tudo quanto tens, e ali te sustentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que não caias na miséria, tu e a tua casa e tudo quanto tens. Os benefícios da primícia estão aqui. São 6. A primícia, quando eu entrego ela no altar de Deus, para o sacerdote. As pessoas dizem que a primícia tem que ser entregue para o outro. Não, para o outro você pode dar oferta. Tira o tênis, entrega para ele. Tira a camisa, faz alguma coisa, entrega para o irmão. Isso é uma oferta. Agora a primícia bíblica é entrega na mão do sacerdote. Porque quando o sacerdote pega a primícia na mão, não o dízimo, a primícia. Quando o sacerdote pega a primícia na mão, ele diz assim: Senhor, aqui está o José, do teu filho. Que essa primícia vá na frente dele, vestindo ele, dando a ele de comida, preparando o caminho, tirando a fome. Suas vacas estarão no rebanho guardado, seu rebanho e toda a sua casa estará seguro, porque a primícia vai adiante de vós. Senhor, aqui está o José desse irmão que deu a primícia. Só que só pode fazer isso quem é o sacerdote. É só o sacerdote que tem autoridade legal diante do Senhor como representante de Deus para praticar esse ato. Não está escrito em Malaquias 3,10: trazei todos, no plural, não é só um. Trazei todos os dízimos. Lê na tua Bíblia, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos, no plural, não é singular. Eu sei que te ensinaram só um, mas está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção. Não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E fazei prova de mim,
se o Senhor dos Exércitos não abrir a porta dos céus, e derramarei sobre vós bênção tal, que vocês não vão poder nem guardar. Só que parede não come. Quando a Bíblia fala de mantimento, eu estou falando do sacerdote. A Bíblia está dizendo: o sacerdote o dízimo vai entrar dentro do templo para ser entregue para o sacerdote, para que haja mantimento. Por quê? Porque o sacerdote é o meu funcionário. Eu vou dizer de novo: o sacerdote não é teu funcionário, irmão. Me desculpe quem está em casa. Se você acha que o teu pastor é teu funcionário, tu está enganado, meu filho. Ah, mas eu não vou dizimar. O problema é teu, a igreja vai continuar funcionando. Por quê? Porque o sacerdote não é funcionário do homem. O sacerdote é funcionário de Deus, e Deus paga o sacerdote com o seu dinheiro. E qual que é o dinheiro de Deus? O dízimo. Então Deus fala: o dízimo é meu, e eu vou pegar o dízimo e vou pagar meu funcionário. Desculpa se eu te frustrei. Se você diz: o dízimo é para o Senhor. Você já viu entregar dízimo, primícia aqui, subir para o céu voando? Não. Todo dízimo e toda primícia, a finalidade dele sempre foi o homem. Porque o homem é aquele que está dentro do templo, trabalhando em prol do Senhor. José, quando representa a primícia, não tem como falar de primícia e não falar de dízimo. Depois eu podia até falar de oferta aqui, que é outro irmão também, José. Só que não tem como falar de primícia se não falar do dízimo, porque essas coisas estão ligadas. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, nós falamos Deus, e é uma coisa que nós precisamos entender, que Jesus, ele não se fez dízimo. A Bíblia diz que Jesus se fez primícia. Por quê? Porque Jesus disse em João: eu vou subir e vou preparar-vos um lugar. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: eu vou na frente. Eu estou sentindo Deus aqui agora. Jesus está dizendo: eu vou na frente, e a frente que eu estou indo é para preparar o caminho, porque eu sou a primícia. Aí de repente você diga assim: pastor, o pastor Diego disse aqui, a mulher foi lá e pegou na primícia, tinha várias aves para ela comer, e Deus falou para ela: come de tudo que tem no jardim, Padão, só não come daquilo que está no meio, porque no meio de toda a providência tem uma parte que é de Deus que eu não posso tocar. No meio de 6 calças, tem uma que é de Deus. No meio de 3 sapatos que você ganha, tem um que é de Deus, não sei se você sabe. No meio de 3 carros, de 4 carros que você ganha, se você não sabe, tem um que é de Deus. Por que que o Senhor coloca as tuas coisas no meio dos meus? Para ver se você é fiel. Senhor, por que que tu mete as tuas coisas no meio das minhas? Para ver se você é fiel. É por isso que eu coloco as minhas coisas no meio da providência que eu te dou, para ver se você vai tirar a minha parte. Então Deus disse para Adão: primeiro homem, come de tudo que tem aqui, mas no meio tem uma árvore que tu não toca. O dia que tocar, tu vai morrer. E essa morte é espiritual, porque todo mundo primeiro morre espiritualmente, para depois morrer fisicamente. Ninguém morre fisicamente sem antes morrer espiritualmente. Toca em tudo, menos o que está no meio, porque o que está no meio é meu. Aí a mulher pegou, a serpente chegou, a mulher pegou da árvore, deu para Adão. Aí Deus desceu, o pastor Diego disse aqui, perguntou: oh, Adão, onde é que tu está? Adão se apresenta e diz: Senhor, eu tive medo, me escondi porque eu vi que estava nu. Porque quando eu mexo na primícia, e quando eu mexo no dízimo que é de Deus, a minha nudez aparece na hora. Com a mesma mão agora que o homem pegou, que a mulher pegou do fruto, é a mesma mão, pastor Wagner, que tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero ser que nem o primeiro Adão. Entendeu, meu pastor? Eu não quero ser que nem o primeiro Adão que pegou e saiu do jardim. Está aqui na minha mão, Senhor, a minha primícia, ó. Sabe o que eu estou querendo dizer para o Senhor? O primeiro Adão pegou aquilo que não era dele e roubou. Eu estou fazendo diferente do Adão. Eu estou chegando aqui, ó, com a mesma mão que ele tirou, agora na minha mão eu estou devolvendo para o Senhor. Por quê? Porque eu quero participar de toda a providência que tem dentro do jardim.
Só que Jesus curou essa cena, porque essa cena ela foi refeita na Bíblia. Não sei se você sabe, mas tem algumas coisas da Bíblia que foram refeitas de novo. Quando Jesus ressuscitou, pastor Wagner, olha que lindo isso aqui. Quando Jesus ressuscitou, pastor Fred, as mulheres chegaram e foram tocar. Olha ali Jesus, vamos tocar nele. Quando as mulheres foram tocar em Jesus, ele disse assim: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Na primeira árvore da vida vocês tocaram, mas nessa aqui vocês não podem tocar agora, porque eu não subi ainda ao Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Não me toque, mulheres, porque eu sou a primícia não é tocada por homens, a primícia é de Deus. Então não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. A cena foi refeita. Então aquele episódio do Éden agora foi curado. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu sou a primícia, e eu vou subir ao Pai, porque a primícia, ela volta para o Pai, volta para a mão do Pai. Então aquele negócio que Jesus falou na cruz está consumado, vai muito mais além do que salvação. Porque a Bíblia diz que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem, dos homens. O poder da primícia é isso. É a primícia ir na frente preparando o caminho. É você entregar aquilo que é de Deus para Deus. É você colocar na mão do sacerdote, que é o representante de Deus, e dizer para ele: está aqui, sacerdote, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Josué capítulo 6, pastora Nádia, Josué capítulo 6, Deus fala para Josué: Josué, o negócio é o seguinte, tu vai enfrentar uma terra. Olha que loucura isso aqui, você vai enfrentar uma terra, e essa terra que você vai enfrentar, Josué, vocês vão vencer, vocês vão ganhar. Arrodeia a terra, pega a arca do concerto, porque a arca é do concerto. Rodeia a terra, porque vocês vão ganhar. Aí eles vão, rodeiam a terra e ganham. Aí Deus vai continuar falando com Josué e diz assim: essa cidade para mim é anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Eu falei: que loucura é essa? Deus dá uma terra para o povo, só que essa terra é amaldiçoada. Aí eu fui pesquisar e encontrei. Sabe por que Deus está falando que aquela terra é anátema? Porque aquela terra é a primícia. Aquela terra é o dízimo. Pastor, quer dizer que o dízimo é amaldiçoado? E a primícia? Sim, dependendo na mão de quem ele vai parar. Se para na mão do sacerdote, é bênção. Mas enquanto fica dentro da tua casa, é maldição. Você achou que nós íamos enfrentar esse calorão todo para chegar aqui? O dízimo na mão do sacerdote é bênção. Pastor, quando eu sou abençoado? Eu vou falar aqui, nem que você me critique. Sabe quando que você é abençoado? É quando o sacerdote come do teu dízimo. Quando ele senta na mesa e diz assim: ó, isso aqui eu comprei com o dízimo. Quando ele começa a comer, Deus fala: tem mantimento para o sacerdote. Quem é que providenciou o mantimento para o sacerdote? Quem foi? Foi os irmãos. Então eu vou lá abençoar ele, porque o meu sacerdote tem mantimento. Se eu não me engano, é no livro de Joel, Deus convoca o sacerdote e fala assim: chorem, sacerdotes do meu altar, chorem no seu altar e derramem suas lágrimas. Porque se vocês chorarem, se caiu uma lágrima de vocês no meu altar, se caiu uma lágrima do sacerdote no altar, por falta de comida, é luto dentro da igreja. Porque o sacerdote não pode faltar mantimento para ele. Por quê? Por causa que ele é um funcionário de Deus. E se tem alguém que paga bem o funcionário, é Deus. Não sei para quem que você está acostumado a trabalhar aí, mas esse Deus que nós estamos falando não é o teu chefe aí fora. O Deus que nós estamos falando aqui não é o teu patrão lá que ganha 1 milhão e te dá bem pouco. Uma vez um rapaz disse assim para o irmão da igreja, disse assim: irmão, tu dá o dízimo? Ele disse: eu dou. Mas faz quanto tempo dá o dízimo? Ele falou assim: 20 anos, porque eu sou crente 20 anos, que eu dou o dízimo. Meu Deus, com 20 anos dando dízimo e oferta na igreja, já tinha comprado uma Ferrari. Aí o irmão perguntou para ele: tu tem uma Ferrari? Ele disse: não. Pois é, então tu não dá o dízimo, como é que tu não tem uma Ferrari?
Se tem uma coisa que é a primeira coisa que o anticristo vai fazer quando ele se manifestar, as funções dele já estão aí. Mas quando ele se revelar, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o dízimo, porque ele vai vir rico, muito próspero. E ele vai dizer assim: não precisa mais dar o dízimo, não precisa mais dar oferta, não precisa mais isso aí, porque eu sou próspero, venham, não preciso mais dar. A maioria dos que estão dentro da igreja vão tudo com o anticristo. Me desculpe falar isso aqui, mas vão. Por quê? Porque eles não gostam de fazer esse ato, um ato tão nobre diante de Deus. Não importa a qualidade e o cargo que você tem, meu irmão e minha irmã, você precisa cumprir os princípios de Deus. Pastor Wagner, eu li um texto esse dia que me deixou pensativo. Salmos capítulo 23, Davi vai orar e vai dizer: o Senhor, na minha Bíblia original diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Davi não diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque se me falta alguma coisa, tem alguma coisa errada. Deus não é meu pastor, eu tenho alguma coisa errada. Então Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Deita-me faz em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia a águas tranquilas. E assim vai. Esse é o 23. Mas tem um salmo que eu não me lembro agora um número, se eu não me engano é 124. Davi vai orar e diz assim: uma coisa, vírgula, eu pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam na sua casa para sempre. Só que nesse salmo aqui, Davi já é rei. Não pegou ainda a primícia? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam na sua casa para sempre. Davi está dizendo: eu sou rei, mas a minha primícia continua sendo o Senhor. Eu sou rei, mas a minha primícia continua sendo a casa de Deus. Hoje nós estamos vivendo num tempo dos desigrejados, membros fora do corpo. Só que Cristo não é a cabeça de membro, Cristo é a cabeça do corpo. Pessoas que dizem: eu não posso congregar, eu não consigo mais congregar em lugar nenhum. Como a pastora Paula falou aqui, profetas que não querem mais congregar. Só que tem uma coisa: quando Naamã, o rei, foi lá em Israel, porque ele precisava da cura, ele foi lá na casa do profeta, porque profeta tem que ter casa. O profeta nem recebeu ele, mas essa é outra história. Mas liberou a palavra: vai lá e mergulha 7 vezes que tu vai melhorar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos que congregar. Sabe o que Davi está dizendo? Eu me tornei rei, mas o que eu me tornei não mudou quem eu sou por dentro. Eu continuo com a mesma essência. E a essência é que os meus pés estejam na casa do Senhor todos os dias, não só crente de domingo, todos os dias da minha vida para sempre. Quando Davi traz a arca da aliança, ele começa a dançar na presença da arca. A esposa dele, as pessoas começam a criticar e dizer: olha lá o rei dançando. Davi pega e tira a coroa, tira a estola de rei, coloca do lado. Sabe o que Davi está dizendo? Que eu me tornei por fora não mudou quem eu sou por dentro. Eu continuo sendo adorador. A minha primícia continua sendo a presença de Deus. Eu não sei qual é a tua primícia. Lembra da mulher do vaso de alabastro? A mulher quebra tudo nos pés do Senhor. Ela não quebrou só a metade, que nem Ana, não entregou só os pés lá do Samuel na casa, entregou tudo. A mulher quebra tudo nos pés do Senhor Jesus. Começa a chorar, diz: Senhor, está aqui. Aí tem um Judas lá que é o tesoureiro da igreja, porque o tesoureiro da igreja é assim, ele vende o líder por... Alguns tesoureiros da igreja são assim, eles vendem o líder por 30 moedas de prata, mas eles querem pegar aquela oferta da mulher e querem vender para ficar com o dinheiro. Aí ela quebra tudo aos pés do Senhor. O Senhor diz assim: está vendo o ato que essa mulher fez? Aonde for pregado o evangelho vai ser falado dela, porque ela pegou a primícia, e aquilo ali era dinheiro de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho ela pega e quebra nos pés do Senhor. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Eu não estou preocupado só com o agora, eu estou preocupado com o futuro. Já que eu me preocupo com o futuro, a melhor coisa eu fazer é quebrar tudo nos pés do Senhor Jesus. Porque se tem alguém que me garante um futuro abençoado, é o altar, é Jesus e a sua presença. Eu não sei onde você tem colocado o teu dinheiro. Ah, mas eu coloco meu dinheiro no banco. Que bom para você, coloque. Ah, mas eu coloco meu dinheiro nos fundos imobiliários. Ah, mas eu coloco meu dinheiro em tal lugar. Tudo isso é bom, mas não é garantia. Garantia
é fazer o que a mulher fez, quebrou tudo nos pés de Jesus. Quando ela quebrou tudo, o perfume inundou a casa, pastora Nádia, porque a primícia toma conta da casa. Ei, Josué, tem uma terra que vocês vão enfrentar. Essa terra para mim é anátema. Só que tem uma família no meio dessa terra, e essa família que está lá, só essa vai ser salva. E a família de quem? A família da prostituta Raabe. A casa dela será salva. Por quê? Porque na casa da prostituta Raabe tem um cordão de escarlata vermelho, que simboliza o sangue de Jesus. Então a casa da prostituta Raabe virou uma igreja. Que igreja é essa? Uma igreja que salvou toda a sua casa. E por que a prostituta Raabe foi salva? Deus falou: Josué, sabe por que ela foi salva? Ela foi salva porque ela escondeu os espias que eu mandei para aquela terra. Porque eles foram os primeiros que eu mandei para lá. Primícia. Fica de pé. Pastor Diego, eu não posso falar tudo sobre primícia aqui, só uma introdução, mas cumpra esse ato, e esse ato vai garantir o seu futuro. Esse ato vai na frente. Irmãos, eu já fui mais pentecostal, sabe, pastor? Já fui mais pentecostal com isso. Eu gosto de monte, me convidar para ir para o monte é alegria. Eu gosto de monte, gosto de orar, gosto de jejuar. Só que nós não podemos fazer uma coisa e anular outra. O que nós mais temos na igreja são crentes pentecostais que pulam, saltam, sapateiam, correm, sabem expulsar demônio, falam em línguas. Tem uns que as línguas até chique. Cada língua que fala em línguas, pulam, sapateiam, nós cantamos. Só que a Amiluz das Nações faz um trabalho. E você sabe qual é o trabalho da Amiluz? É missões. Quando eu entrego minha oferta, meu dízimo, minha primícia, isso mostra que eu estou crendo naquilo que Deus está fazendo através desta obra. E quando eu não entrego, mostra o meu coração que eu não estou crendo naquilo que está sendo feito. Porque se eu tivesse crendo, eu ia contribuir. Hoje à noite de você, tarde, de você entregar sua primícia, de você colocar no altar de Deus. Eu sei que já foi tirada a oferta aqui. E o que é a primícia? É aquilo que você vai colocar diante do Senhor, o primeiro. Aquilo que para você custa muito, mas não é seu, é de Deus. Não deixa o anátema dentro da tua casa, porque Deus te deu a possibilidade de conquistar uma terra. Entrega para o Senhor ela. Porque se você entregar a primeira terra para o Senhor, Ele vai te dar muitas terras. Eu vou dizer de novo, porque se você entregar a primeira terra para o Senhor, Ele vai te dar muitas terras. Tem crente que está pegando. Se você entregar a primeira terra para o Senhor, Ele vai te dar muitas terras. Nunca esqueça daquilo que eu te falei. No meio de toda a providência, diante de toda a providência que Deus vai te dar, tem algo no meio que é dele. Mas Ele vai mandar junto no pacote, para ver se você é fiel. Eu quero louvar a Deus por esse projeto das 12 horas de adoração, das primícias que estão sendo feitas aqui. Isso é um ato muito nobre. Existem pessoas que podem até pensar que foi feito isso para ganhar dinheiro, para tirar oferta. Você não está entendendo. Isso aqui é uma restituição bíblica que está sendo feita, pastor Wagner. E toda vez que uma restituição bíblica é feita na terra, o céu se movimenta. Não é nós que oramos? Seja feito aqui na terra como é em cima no céu. Assim tem que ser feito. O pastor Diego vai louvar aqui, e nós vamos fazer um voto e um propósito. Qual é o propósito? O propósito e o voto que você vai fazer agora, diante do céu e diante do Senhor, é que a partir de hoje
desses dias da primícia, a partir dessas 12 horas de adoração, intercessão e palavra, a partir dessas 12 horas, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas não é porque você está aqui simplesmente, porque está aqui entrar na igreja. E eu fui pregar numa igreja, pastor, do lado tinha uma chácara, tinha uma porta assim do lado do altar, e uma ovelha toda na igreja, pela porta do lado que dava na chácara. E eu estava sentado ali, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Quando aquela ovelha entrou, Deus me deu uma palavra. Deus disse, meu filho, entrar na igreja, até a ovelha entrou lá dentro, só que ela não consegue participar do culto. Entrar na igreja, o cachorro entra, o gato, mas não consegue participar do culto, porque o culto é racional. Então você pode pular, falar em línguas, rodopiar, isso é bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas os princípios precisam ser cumpridos. Isso aqui é uma restauração de um princípio. Só que todo princípio, pastor Wagner, que é restaurado, uma lei é quebrada. E uma punição cai por terra. Por quê? Porque toda lei só foi estabelecida porque o princípio foi quebrado. Não tinha na Bíblia não matarás, não. Por que foi escrito não matarás? A lei não matarás. Por quê? Porque alguém morreu. Quem morreu? Abel. Quando Caim matou Abel, Deus falou, vou ter que criar uma lei, porque um princípio foi quebrado. E quando o princípio é restaurado, eu saio debaixo do jugo da lei e entro no princípio da graça. E qual é o princípio da graça? Ei, Adão, Deus forma Adão, pega Adão e dá Adão, eu estou conjecturando, tá? Adão disse, onde é que eu vou, Senhor? Eu vou te colocar no lugar que eu fiz. O nome dele é jardim, só que não é jardim do Éden, tira a catequese da tua cabeça. É jardim no Éden. Deus pegou um jardim e plantou num lugar chamado Éden. Aí Deus pegou o homem que ele formou e disse assim, tu é a minha primícia. Tu é o homem da aliança que vive de primícia. Aí Deus pega o Adão que ele formou e diz assim, vem aqui Adão, vou te colocar no jardim. Aí Adão acorda e diz, que é isso? É o jardim que eu fiz para ti. Mas quem é? Meu Deus, mas quem é que plantou essas árvores? Fui eu, o Senhor. Por que o Senhor plantou? Eu plantei para tu comer. Quando eu volto para os princípios, Deus planta e eu colho. Só que tem um caminho para chegar até lá. E esse caminho é praticando. É praticando. É praticando. Daqui a pouco eu vou estar tão desprendido, meu coração vai ser tão livre, que Deus vai olhar e vai dizer, eu vou pegar esse Adão e vou colocar no jardim que eu fiz para ele. Ou seja, vou colocar esse homem que cumpre o princípio no lugar da provisão, no lugar que eu criei para ele. E qual que é meu papel? É só lavrar a terra. E como diz a pastora Paula, nessa terra tem ouro. E a Bíblia diz, e o ouro dessa terra é bom. Porque nem todo ouro é bom, mas o ouro do Gênesis é bom. Você vai fazer um voto com o Senhor, meu tempo se foi. E você vai fazer um voto com Deus agora. Daqui a pouco eles vão adorar, você pode pular, correr, vir aqui na frente. Tudo isso é bom, eu também gosto, eu já estou lavado aqui. O que mais nós gostamos é adorar. Nós somos adoradores. Mas tem uma coisa, nós temos que adorar com princípios. Isso é bom, isso é bom. Então eu quero que você feche os olhos agora, se você quiser, porque você é livre. E quando você fechar os seus olhos agora, você vai fazer um voto. E o voto que você vai fazer é que a partir de hoje, já tem pessoas entendendo, a partir de hoje você vai começar a cumprir os princípios do Senhor. A partir de hoje você vai começar a cumprir os princípios do Senhor. A partir de hoje você vai fazer esse voto de cumprir os princípios com o Senhor. A partir de hoje você vai fazer esse voto de cumprir os princípios com o Senhor. A partir de hoje você vai dizer, Senhor, eu faço um voto aqui, com esta casa, com os meus sacerdotes. E a partir de hoje eu vou ser fiel à tua palavra. A partir de hoje eu vou cumprir princípios, porque eu quero que o Senhor me coloque no lugar onde o Senhor criou para mim. E esse lugar só tem um jeito de entrar, é cumprindo princípios.
Porque quando Deus tirou o homem de lá, Ele colocou 2 anjos na frente do jardim, na entrada do jardim, com espadas. Então, quanto mais perto do jardim, mais perto das espadas, mais perto da palavra. Quanto mais perto do jardim, mais Deus vai exigir de você. Mais Deus vai exigir de você. E você vai dizer: Senhor, por que tanto o Senhor exige de mim? É porque você está perto do jardim. E quanto mais perto do jardim, mais perto das espadas. Feche os olhos. Pastor Diego, você que quer fazer esse voto com o Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você agora. Não tenha vergonha. Você que quer colocar esse voto diante do Senhor. Isso. O sacerdote da casa está aqui. Tem mais um irmão. Você quer fazer esse voto com o Senhor, independente da igreja. Isso. Independente da igreja. Senhor, eu quero fazer um voto contigo, que a partir de hoje eu vou entregar a primícia na mão do meu sacerdote. A partir de hoje eu vou pegar a primícia e colocar na mão do meu sacerdote. E a primícia vem antes do dízimo, porque a primícia é aquilo que vem primeiro. Tira a primícia e entrega na mão do sacerdote. Depois tira o dízimo e entrega no altar. Te
Deus falou para José assim: José fala para os irmãos, a partir de hoje eu dou autoridade para vocês negociar na terra. A partir de hoje eu dou autoridade para vocês viajar na terra. A partir de hoje eu dou estratégia para vocês no tempo da escassez. Todas as promessas estão prestes a se cumprir na sua vida. Todas. Deus é fiel. Mas Deus prometeu para um homem e para uma mulher. Só que agora, quando Deus está olhando para você, Ele está enxergando outro homem e outra mulher. E Deus está falando com pessoas aqui, dizendo assim: não foi para esse homem aí que eu prometi. Não foi para esta mulher aí que eu prometi. Você mudou. Você não é mais o mesmo. E por você não ser mais o mesmo, eu não consigo cumprir a promessa. Porque eu prometi para aquele do começo, aquele do primeiro amor. Oramakawa seke derraia. Sobriergue a subri anderra socamaia. Eu prometi para aquele do primeiro amor, aquele que não tinha no seu coração avareza, aquele que quando ele ia fazer algo na igreja, ele não tinha que conversar com Mamon primeiro. Ei Mamon, posso fazer? Mamon, eu posso ofertar? Mamon, eu posso dizimar? Não. Aquele que olhava para o Mamon e dizia: Mamon, você não me segura, porque o meu negócio é com Deus. E o dinheiro que eu tenho foi Deus que colocou nas minhas mãos. Eu acredito num tempo de prosperidade violenta para a igreja. Eu acredito num tempo de prosperidade violenta que está chegando para a igreja. Mas vai chegar na vida daqueles que cumprem princípios. Porque aqueles que cumprem o princípio governarão nesses dias. Eu vou dizer de novo: aqueles que cumprem o princípio governarão nesses dias. Aqueles que cumprem o princípio governarão nesses dias. Só que o interessante é que José não governou na casa da mãe dele, nem do pai, porque ali é fácil. José governou na terra do Egito. Ou seja, no lugar onde tinha menos probabilidade de José governar, foi ali que ele governou. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você cumpre o princípio, você vai governar em lugares que você nem imagina. Levante as suas mãos, porque eu preciso liberar isso aqui, pastor Wagner, mas já vou passar o microfone. Mas eu preciso liberar essa palavra, porque ela não é minha, ela veio aqui no altar para ser liberada. Chegou um tempo de você governar em lugares que você nem imaginava. E eu profetizo aqui debaixo da unção profética: todos os seus bloqueios estão ligados com o seu destino profético. O que é isso, pastor? Aonde você foi mais provado é o lugar aonde você será mais usado. O lugar que você for mais humilhado, mais provado, é onde você vai ser usado. Pastor, o senhor não sabe como foi meu financeiro. Te prepara